mais que a neve, o assunto do momento, algo mais que a neve. É de forma grosseira ou de forma sutil algo a respeito sobre embranquecimento? É alguma coisa racista que de repente foi instrumentalizada de forma sutil ou não, ou grosseira, para tocar na questão do racismo, para contribuir com aquilo que o Kleber Lucas falou? Eu queria falar a respeito disso, dar para vocês a minha opinião. Tá? Então, separei aqui 4 tópicos para a gente conversar, de forma rápida e resumida. Eu quero abordar esse assunto. Primeira coisa ao invés de a gente olhar este detalhe, eu quero ampliar para a gente olhar de forma mais ampla essa questão. A primeira questão é a respeito de interpretação bíblica. Existe poesia, figuras de linguagem. Outra questão que existe é a cultura, a história e a tradição. Por exemplo, poesia e figuras de linguagem. Jesus fala: eu sou o sal da terra. O sal da terra. O que é o sal? O sal ajuda a preservar o gosto, ele ressalta o gosto, e ele ajuda a preservar também aquele alimento. Né? Então tem um sentido poético, tem um sentido figurativo disso. Aquela série The Chosen, inclusive, mostra Jesus meio que conversando com Mateus, formatando o que seria assim, o discurso do ministério dele, e Mateus fala: não, mas por que sal? Ele explica, e Mateus fala: pô, mas por que você não fala isso então? Ele fala: pô, me permite um pouco de poesia. Por quê? Jesus era um rabi, um mestre. Ele falava de forma sábia, ele ensinava de acordo com o que um rabi ensinava. Né? Então isso existia poesia, existiam e existem, não só no ensino de Jesus como na Bíblia inteira, diversas figuras que não são literais. Né? Existem coisas da cultura, da história e da tradição. Por exemplo, existem relatos do túmulo de Jesus onde fala um anjo, existe um outro relato onde fala 2 anjos. Por que isso acontece? Porque normalmente se descrevia numa situação só quem estava falando. Um anjo falou e o outro anjo não falou. Não significa que só tinha um. Significa que um falou e o outro não falou. Então, entender essas coisas todas nos ajuda a entender toda a Bíblia e não só esse caso específico, né? Existem coisas que são profecias, por exemplo, Isaías e Davi falam a respeito de Jesus de forma escancaradamente clara. E existe também uma questão a respeito de revelação, que é quando alguém consegue montar um quebra-cabeça, usando diversos versículos, diversas passagens, e consegue montar um panorama bíblico que aparentemente ninguém nunca viu, ou que pouquíssimas pessoas conseguem entender dessa forma. E tem sim a parte de literalidade. Não matarás, por exemplo, é bastante literal, bastante fácil de entender. Só que quando você mistura uma coisa com a outra, quando você leva literal aquilo que não é literal, quando você leva de forma isolada aquilo que não é isolado, por exemplo, aquele que ama mais o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se você olhar isso de forma isolada, você vai ferir outros versículos. Então você tem que olhar da forma correta para a passagem. E isso é uma questão que nós sofremos como cristãos e como igreja. É um problema que nós temos que enfrentar, cada um na sua própria vida e como igreja também. Né? Nós temos errado muito em discernir, ter sabedoria para olhar para os textos bíblicos e saber quando a gente corre para um lado e quando a gente corre para o outro. A gente também não estuda e não se aprofunda no conhecimento bíblico, e isso gera interpretações que são ruins, interpretações que são parciais, né? Eu falo: puxa, metade da verdade é uma mentira? Depende. Provavelmente vai se tornar uma espécie de mentira, porque quando você considera a respeito de um assunto que tem 5 aspectos, quando você considera um só, você está fatalmente ferindo os outros 4. Então é um cuidado que nós falhamos em ter, não só hoje, não só na música, não só dentro da igreja, como em casa, estudando também. É uma falha que nós temos cometido. Então, não só para olhar a respeito disso, focado no que aconteceu, dessa questão do João Kleber, como para olhar para a origem que permite que ele chegue nessa conclusão, que qualquer cristão chegue numa conclusão errada. Outra coisa, Cristo fala a respeito, Cristo e a Bíblia toda, né? A Bíblia só fala de Cristo, fala a respeito de santidade. E numa das primeiras parábolas, salvo engano, na primeira parábola de Jesus, ele fala a respeito da roupa. E ele fala a respeito do vinho. A roupa fala a respeito da identidade.
e o vinho fala da alegria, de algo que vai dentro. A roupa fala daquilo que é visto fora e o vinho fala daquilo que está dentro. E ele fala a respeito de você não misturar a roupa, e ele fala a respeito de você não misturar também o vinho, a respeito do vinho velho e do vinho novo. E Jesus está falando a respeito de figuras de linguagem, ele está usando de forma poética coisas que as pessoas entendiam com clareza naquela época, porque hoje a gente abre um guarda-roupa desse daqui, tem lá uma porção de roupas para a gente escolher, cada dia a gente escolhe uma roupa diferente. E naquela época, acredito que as pessoas ficavam meses ou semanas com a mesma roupa sem trocar. Então não faria nenhum sentido uma pessoa, nesse caso dessa parábola, pegar um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa antiga. Então Jesus está falando o quê? Você preservar a sua roupa nova, que é a sua identidade de cristão, de você preservar o vinho, que é a santidade que está dentro de você. Sem isso, Jesus mesmo aponta para uma coisa que é um rompimento. Fala, se você misturar uma roupa velha com uma roupa antiga, não vai dar certo nem para a velha nem para a antiga. Uma não vai se adequar e a outra você vai estragar. A velha não vai se adequar ao tecido novo e a nova que você furou você está estragando. Então o que Jesus está falando? Jesus está falando a respeito de manter a separação, manter a santidade, manter a pureza, não misturar a roupa antiga que fala da velha natureza, fala a respeito do mundo, fala a respeito da natureza, do homem pecador, com aquilo que Jesus vem trazer para nós, que é a santidade através da graça. E essa questão pode parecer uma questão simples se você olhar de forma poética. Ah, legal, tal, Jesus está falando disso, tal. Mas quando você vai para Mateus 22, 12 e 13, lá você vê o próprio Jesus falando a respeito dos fim dos tempos, e quando Jesus diz, olha, foi achado lá um cara que estava sem a roupa adequada e ele foi amarrado, eu chamei e vieram os meus ajudantes, amarraram ele e jogaram ele nas trevas onde há choro e ranger de dentes. Jesus está dizendo muito claramente, se você não preservar essa roupa e esse vinho, se você romper comigo, ainda que você chegue lá, você não vai estar em condições de entrar na minha presença. Então eu vou mandar te amarrar e te jogar no inferno. Então, quando Jesus fala da roupa, olha a profundidade do que Jesus está dizendo. Quando Jesus fala da roupa e do vinho, Jesus está falando de salvação. Ele não está falando de coisas superficiais nem bobinhas, embora ele use uma poesia e deixe tudo mais leve em função disso. A mensagem principal é a respeito de salvação. Essa santidade faz parte da salvação. E sem essa separação, sem essa distinção do que é mundano daquilo que é santo, você compromete a sua salvação. Então, a segunda coisa, a primeira questão é questão de interpretação, a segunda questão é uma questão de santidade, ou seja, a ausência integral de mistura. Não tem mistura, a gente não mistura o que é do reino de Deus com o que é de fora. E aí, a terceira questão. Todo mundo conhece a história de Lutero, como Lutero escreveu as teses e mudou a história da igreja, criando o que se conhece como o movimento protestante, né? E uma das coisas que Lutero fez para conseguir ensinar as pessoas e conseguir fixar na cabeça das pessoas aquilo que as teses dele mostravam, ensinavam a respeito do conhecimento bíblico que era errado naquela época. A tese vinha corrigir uma das ferramentas, uma das mais importantes ferramentas que Lutero usou foi música. Lutero escreveu hinos que falavam a respeito dos princípios que as teses dele ensinavam. Então, a música foi utilizada já há muito tempo como uma ferramenta, um instrumento de ensino dos princípios. Saindo um pouco desse ambiente e indo para uma série que está em alta hoje, Wandinha. Existe um vídeo, depois eu reposto aqui, da Pri, alguma coisa. Eu sigo, vou repostar e vou marcar ela aqui para vocês seguirem também. Existe um vídeo onde ela mostra por trás dessa série Wandinha a agenda e a propaganda abortista que tem, embutidas e disfarçadas de forma sutil dentro dessa iniciativa. Então o que acontece do mesmo jeito que a cultura e a música influencia dentro da igreja, a cultura e a música influenciam fora da igreja. E quando você traz aquilo que é de fora da igreja para dentro da igreja, quando você mistura isso que Jesus está falando, não mistura, você traz um estrago
muito grande. Então, o que acontece no cristianismo é a gente não traz nada de fora, nenhuma sabedoria, nenhuma ciência, nada. A gente não traz cultura de fora para dentro da igreja. Um exemplo muito forte a respeito disso é Paulo. A gente olha para o ministério de Jesus para frente, não existiu nenhum cara como Paulo. Paulo era o super, hiper, mega intelectual, com um currículo absolutamente invejável. Invejável. E o próprio Paulo, a respeito do conhecimento que ele tinha de toda a Torá, ele que foi aluno de um dos rabis mais excelentes de Israel, do rabi que dividia ali, eram dois rabis que dividiam na época de Jesus, e através desse rabi, inclusive, algumas perguntas foram feitas a Jesus por causa do que esse rabi falava e fazia. Alguém expressivo, Paulo era o aluno brilhante desse cara. Teve uma escola impecável, a herança judaica dele impecável, da tribo de Benjamim, isso aqui. O cara, assim, das galáxias, e a respeito daquilo que ele aprendeu antes de Cristo, ele mesmo diz, eu considero esterco. Então, se o mais intelectual do registro bíblico diz que ele considera tudo que ele aprendeu antes de Cristo esterco, então isso é um sinal de que a gente deve agir da mesma forma. Por quê? Porque o intelectualismo, antropologia, psicologia, psiquiatria, nenhuma dessas coisas, nenhum dos intelectuais, nenhuma dessas ciências, nenhuma dessas coisas percebe o reino de Deus, porque essas coisas são enraizadas na terra e não no reino. Para concluir, a gente está diante de uma mistura de mentalidades, onde se mistura a mentalidade do mundo com a mentalidade que tem dentro da igreja, com a mentalidade que tem dentro de cada cristão. E essa mistura, ela é, em essência, muitíssimo perigosa. Não à toa, Jesus disse que ela pode comprometer a salvação. A santidade é uma abstenção integral de misturas, nos separarmos. Então eu vou ter que deixar de fazer isso, aquilo, qualquer coisa que for maléfica à sua fé, o seu relacionamento com Deus não deve ser considerado importante diante da sua comunhão com Deus. É um fato, é uma questão muito simples, né? E a igreja precisa, para não permitir que qualquer interpretação, em qualquer nível, atinja esse potencial de perigo de ferir a fé e de comprometer várias coisas, a igreja precisa aprender a desenvolver um relacionamento com a palavra, uma vida de oração, uma vida de jejum, para que encontre em Cristo, encontre no ensinamento bíblico, no ensinamento de Jesus, tudo que é necessário para a vida cristã. Nós não precisamos de nada de fora. Olha para Jesus e você vai ver que todas as respostas estavam nele. A gente não precisa de nada. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas, o Espírito Santo nos lembra todas as coisas. Jesus fez o que fez porque o Espírito Santo era com ele. Ele disse, porque eu venci o mundo, vocês vão vencer também. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que estava em Jesus está em mim e está em você. Ou seja, nós temos tudo que nós precisamos disponível através do Espírito Santo. A gente não precisa de nada de fora. Uma coisa que me chama atenção, um exemplo absurdo disso, muito claro disso, um dos melhores exemplos que eu consigo me recordar disso é a questão de 70 vezes 7. Jesus estava lá, alguma coisa estava acontecendo já há algum tempo e um discípulo chega para ele e fala, eu não estou mais aguentando isso aqui que está acontecendo. Quantas vezes eu preciso perdoar o cara? Do tipo assim, me fala que é 3, que eu já perdoo 3 logo. Pego uma cadeira, quebro na cabeça dele e está resolvido o assunto. A pessoa que procura Jesus para perguntar isso, obviamente queria uma saída para uma situação que estava insustentável, né, e muito incômoda. Então Jesus fala para ele assim, olha, 70 vezes 7. E o cara fala assim, puxa, aumenta a nossa fé. A resposta de Jesus é, se você tiver uma fé pequena, você vai dizer a esse monte, saia daqui e jogue-se no mar. Em outra passagem, Jesus fala, você vai dizer para essa moreira, saia daqui e jogue-se no mar. De forma poética, Jesus está dizendo, olha, o monte é o quê? É um monte de terra. O monte está onde? Na terra. Você vai jogar o monte no mar, na água. A árvore, qual é o lugar da árvore? É na terra. Você vai mandar essa moreira se jogar no mar. Então percebam que falando da questão natural, de agricultura, da questão lógica, disso não faz sentido nenhum. Agora, quando você olha e percebe
que a montanha, ela está onde? Ela está na terra, e a árvore está onde? Está na terra, e Jesus fala, joga isso daí lá na água. Ou seja, Jesus está falando, olha, você tem que mudar a raiz desta pessoa, para que a raiz desta pessoa esteja enraizada na água, e a água, de forma abundante, é citada na Bíblia como não só símbolo do Espírito Santo, mas de várias coisas, né? O povo de Deus atravessa o Mar Vermelho, atravessa o Jordão, Jesus faz o seu ministério inteiro em torno do Mar da Galileia, tem sempre água envolvida, Jesus cura com saliva e terra, então tem sempre água envolvida. Jesus está dizendo, olha, se você se enraizar nas águas do Espírito, você se enraizar em Deus, você não vai precisar de nada além disso. Ou seja, nós não precisamos do intelectualismo que tem fora da igreja, nós não precisamos de agenda de minorias, nós não precisamos de nada disso. A Bíblia em nenhum momento foi ou será racista em nenhuma das interpretações que vem dos céus. Né? O que as pessoas fazem é, como é que um cara senta com um Caetano Veloso que não entende nada de nada do que a gente está falando aqui, para discutir uma coisa que deveria ser conversada entre irmãos. Então, ou seja, estão trazendo agenda de minorias, estão trazendo uma série de questões que são ciências fora da Bíblia. A gente não precisa de nada disso. Não tem registro bíblico e base bíblica nenhuma para a gente trazer coisas de fora para dentro da igreja. Muito pelo contrário. O próprio Jesus diz, preservem-se a si mesmos e preservem-se a sã doutrina e se guardem para que vocês preservem a salvação. Então, não é uma questão de agenda. O pastor, sei lá se ele ainda é pastor, né? O Kleber Lucas, ele não está errado, ele está para lá de errado quando ele faz uma interpretação literal de uma coisa poética. Né? Falando rapidinho a respeito do texto, para a gente encerrar, o texto está falando de alguma coisa da tradição, da história da época, que era muito conhecido, por exemplo, como coisas que influenciaram no batismo, fazer parte do cristianismo, na Santa Ceia, que são coisas de fora, mas eram coisas que as pessoas entendiam, simbolismos que as pessoas entendiam. Quando você sujava um tecido daquela época com sangue, né, ele fala de escarlate, ou seja, de uma coisa, um vinho, assim, uma cor vinho muito forte que impregnava, nada tirava. Jesus está dizendo, eu tenho a capacidade de tirar as coisas que nenhum de vocês consegue tirar. Fazendo menção claramente ao pecado, claramente à santificação, através do perdão da cruz. Então, existem diversas outras coisas que são da cultura e da época. Por exemplo, procura aí pedrinha branca. Ou quando eu chegar no céu, eu vou receber uma pedrinha branca que vai ter um nome novo. Puxa, por que pedrinha branca? Por que não pode ser pedrinha preta? É racismo isso? Não é racismo. A pedrinha branca, ela era dada para um escravo que poderia sair em liberdade. Então, ela é uma figura que as pessoas daquela época conheciam. A gente aqui não conhece. E não dá para dizer que porque a gente não conhece, a gente pode interpretar como racismo ou não. Tá? Então é isso. A nossa questão é, nós precisamos de um relacionamento bíblico, onde a gente consiga ver de longe isso e a gente consiga se proteger. Né? Nós precisamos entender que a santidade não permite misturar essas coisas. Esses caras, essas coisas do mundo, essas ciências e a tal sabedoria que eles pensam que tem. A gente não pode misturar com as coisas que são santas. Tá? Isso tudo, Rodrigo, da onde vem? Isso tudo vem do ensino de Jesus. Né? Quando eu olhei para essa situação toda, eu lembrei de todas as parábolas que eu venho estudar de Jesus, olhei e falei, cara, isso aqui é parábola tal, isso aqui é parábola tal, isso aqui é parábola tal. E assim por diante. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de Bíblia. A gente precisa entender que é tudo que a gente precisa para entender qualquer coisa, para sobreviver qualquer situação da vida cotidiana, da vida da igreja, da vida familiar, da vida profissional, está tudo em Cristo. A gente não precisa de nada fora isso, tá bom? Então é isso. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.